Olá, amigos, bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, onde todos os domingos são colocados vídeos com conteúdo espírita, conteúdo doutrinário, comentários evangélicos à luz do Espiritismo. Que nessa manhã os bons espíritos possam nos inspirar, ajudando-nos na compreensão do conteúdo desta manhã, a fim de vivermos melhor, com mais coragem, com mais otimismo, sabendo nos conduzir pela vida. Eu sou Ricardo Pastore e hoje o tema da nossa reflexão é baseado na mensagem do livro da Esperança, ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier, com o título Compaixão Sempre. Vejamos, meus amigos, que a compaixão significa sofrer com, sentir com. É conectar-se com o outro ser, permitindo o fluxo de sentimento, do amor, da caridade. O sentimento de compaixão cria um vínculo com o outro ser. Para que a caridade possa atingir aquele que necessita, primeiro é necessário que se estabeleça essa conexão. É como a caridade fosse a água e a compaixão o ducto que a transporta. Vencer a indiferença é sentir o outro como o nosso irmão. A compaixão, ela é a precursora da caridade. Não há caridade sem compaixão. Ela nasce diante do sofrimento do ser humano. A compaixão, ela prepara o caminho para a caridade, balsamizando as dores, aliviando o sofrimento. Porque é no calor das provações que a compaixão se torna essa água viva, fluindo de um coração ao outro, aliviando então o sofrimento e as dores. Para que a compaixão brilhe em nossa vida, é necessário treinamento. Nós é que construímos essa virtude. Ninguém desenvolve a compaixão sem construí-la. É necessário que a compaixão ela saia desse sentimento, apenas do sentimento, para a realização, para a ação, para alcançar o outro. Ela não estaciona na empatia apenas. Foi o que aconteceu na dinâmica da parábola do bom samaritano. Ele não só se compadeceu com o homem caído, ele logo moveu recursos morais, materiais, em favor daquele que estava necessitado. Ele logo correu para ampará-lo, para atender às necessidades do que estava ali caído. O mandamento maior da lei divina nos recomendava amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as suas forças. Como que se entendia esse mandamento? Nós deveríamos nos conectar com Deus e demonstrar o nosso amor com ações práticas, ações concretas. Jesus nos diz que nos conta a parábola, ele diz que quando o homem, o bom samaritano, no caso, viu o homem que estava ali caído na estrada, ferido, não possuindo nada que pudesse identificado, ele foi movido de íntima compaixão. O que é essa íntima compaixão? É um impulso interior, é o desejo do bem, é um impulso interior de generosidade, não é? E quem que despertou esse movimento interior? Atente que a frase na parábola está dizendo assim, ele foi movido de íntima compaixão. Quem que despertou essa íntima compaixão? Foi Deus. Nós somos herdeiros de nosso Pai.
Nós possuímos esse DNA divino. A expressão das características divinas se dá pelo estímulo da vida de relação, né? Nós temos essa potencialidade, nós somos seres perfectíveis, não é? Então nós trazemos essa potencialidade divina, não é? De aprendizado, de crescimento, de fazer desabrochar as virtudes através das experiências, através da vida de relação. Então, a caridade é esse impulso divino que brota da essência do nosso ser. Da perspectiva do homem que estava ali no chão, Jesus perguntou ao doutor da lei: quem se tornou o próximo daquele que estava caído? E ele responde: aquele que agiu de misericórdia. Lembrem que antes de Jesus contar a parábola, a concepção de próximo do doutor da lei era somente aquele que pertencia à sua etnia. Os dois religiosos também que passaram e não atenderam ao homem que estava ali caído, não é? Ele não era visto como um membro da sua etnia, da sua família consanguínea, da sua família, da sua nacionalidade. Ao perguntar quem se transformou no próximo daquele que caiu, Jesus está perguntando: se você estivesse naquela situação, quem seria o seu próximo? Aquele que estende a mão. Independente se ele é desse time, daquele partido político, daquela religião. Misericórdia é a gente colocar o coração na necessidade do nosso semelhante. Compaixão é nós agirmos após esse impulso de generosidade, esse impulso de cuidar, de zelar pelo bem-estar do outro. O samaritano, ele usou o sentimento e a sabedoria, pois tomou uma decisão consciente, livre de estímulos de recompensa, de ameaças ou de punições. Ele não julgou, não revelou nenhum antagonismo, né, em relação àquele que estava ali. Ele só se colocou na posição de sofrimento do seu irmão, ele usou de empatia, mas agiu com ações concretas, né? Cuidou das feridas, passou o vinho como um antisséptico, untou com azeite, como se fosse um bálsamo analgésico, as feridas daquele que estava ali caído. Levou ainda para uma hospedaria, pagou a conta, usou de todas as possibilidades o seu recurso, inclusive com os seus recursos materiais, não é? Para atender às necessidades do irmão que estava necessitado. Então o samaritano, ele amou por completo, né? Exerceu a caridade plena, cumpriu integralmente o mandamento maior da lei divina. Essa é a caridade plena, efetiva, ação no bem de uma forma desinteressada, não é? O que vai caracterizar a caridade, que surgiu do impulso inicial de compaixão. Então, antes de nós manifestarmos a caridade, nós precisamos edificá-la em nós, não é? Desenvolvermos essa predisposição à generosidade, né? À prática do bem de uma forma desinteressada. Aí é que se torna uma exteriorização, não é? Desse movimento interno de íntima compaixão que nos impulsiona a agir com misericórdia diante das necessidades dos nossos semelhantes. Nós nos tornamos caridosos de fato quando agirmos como o samaritano da parábola. Não nos esqueçamos que o altar da caridade é o coração daquele que necessita. Com essa introdução, nós podemos
analisar a mensagem, então, compaixão sempre. Vejamos o que diz Emmanuel, então, nesse conteúdo. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim, como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para o auxílio. Olha, meus amigos, então, diante daquelas pessoas que se encontram ainda em experiências difíceis, não é? E que nós poderíamos julgar, não é? Então, na condição, às vezes, de malfeitores, qual que deve ser a nossa postura? Não é? A primeira postura é de indulgência, que ele está colocando aqui, não é? Que é uma das características da caridade, não é? É não julgar, é não condenar, não é? É não tratar com rigor, não é? As dificuldades, as imperfeições alheias, que é um gesto de compaixão, não é? E agir de forma a ajudar essa pessoa, às vezes com o nosso silêncio, não é? É com a nossa tolerância, não é? E deixando que a pessoa possa ter espaço para se transformar, para se modificar, sem o nosso pré-julgamento, não é? A ajudar incondicionalmente. Isso não significa, quando nós falamos ser indulgentes, que nós vamos ser coniventes com o erro, com a imperfeição do outro, não é? Mas nós vamos ter um espírito de tolerância e procurar ajudar na transformação dessa pessoa com o nosso acolhimento, com o nosso respeito, com o nosso exemplo. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos, em dolorosos processos obsessivos, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme na intimidade do próprio ser a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamentos e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita das nossas imperfeições para sustentar-nos e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos em verdade saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Isso nos lembra essa atitude de Jesus perante aqueles que tombaram, não é? Nos equívocos da vida, essa postura de não julgar, de não condenar, de acolher, de orientar e de educar. Não é como na mulher adúltera, não é? Que em praça pública ia ser apedrejada, e Jesus perguntou, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E pergunta depois
para a mulher. Ninguém atirou, evidentemente, né? Pedra nenhuma, porque todo mundo tem as suas dificuldades diante da vida, diante da consciência, diante das leis divinas. E perguntou à mulher: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Veja que Jesus não julga, não condena, não é? Orienta e não é conivente. Ele diz lá: vai e não peques mais, não é? Então, essa é a postura que nós devemos nos inspirar no nosso dia a dia, na nossa vida, diante do nosso irmão que precisa, não é, do auxílio, do amparo, da proteção, e que possamos nós também nos inspirar então nessas posturas e vivemos com a compaixão sendo exercitada em nossos corações. Meditemos na mensagem de hoje e que todos possam ter um bom domingo. Até breve, um grande abraço, tchau.